Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para ajudar você a ter uma preparação bem melhor para o Enem de 2025. Dessa vez discutindo um assunto muito importante que é a dúvida de vários e vários alunos. Afinal, eu escolho o cursinho online ou o presencial? Qual que é o melhor deles? Eu me chamo Emanuel Davi e o meu objetivo é ajudar você a realizar os seus sonhos e a ter uma preparação padrão diamante para o Enem 2025. Então, sem enrolação, let's bora! Aqui eu tenho algumas vantagens e desvantagens. E aí a gente vai ver se a gente consegue chegar a um consenso ao final desse vídeo, tá? Primeiramente, vamos para as vantagens do cursinho online. Basicamente, existem três vantagens se você fazer o cursinho online. A primeira delas é que você faz o seu próprio horário. Não tem um horário de aulas montado como no cursinho presencial, somente um cronograma, e aí você vai seguindo aquele cronograma semanal. Alguns cursinhos, por uma característica própria deles, né, de cursinhos online, eles têm até uma grade de horários já montada com aulas ao vivo, né? E aí se assemelha muito à metodologia presencial. Mas basicamente essa vantagem de você fazer o seu próprio horário faz com que você consiga, se você se organizar direitinho, priorizar as matérias que você tem maior dificuldade. Vantagem número 2, você pode focar nos assuntos que você tem maior dificuldade. Por exemplo, eu já tenho uma habilidade muito boa dentro de biologia e dentro de ciências humanas, mas eu não sou muito bom em linguagens e matemática. Então, se eu faço o curso online, eu não preciso ficar vendo a matéria de biologia, de química, eu só vou ver basicamente a parte de matemática e de linguagens, que é aquela com que eu tenho maior dificuldade. Então, você personaliza mais a sua preparação. E o terceiro, acho que é o que pesa mais no bolso dos brasileiros, é a questão do custo, né? Então, o custo de um cursinho online, ele é muito mais barato do que um cursinho presencial, né? Você encontra cursinhos online que a mensalidade, ou melhor, que o plano anual equivale à mensalidade de um cursinho presencial. Além da questão da mensalidade, você também poupa custos com deslocamento. Afinal de contas, bom, cursinho online, você faz ele dentro da sua própria casa. Não tem custo, por exemplo, com lanche também, que você pode fazer, comer uma bolachinha, tomar um cafezinho na sua própria casa. Então, além de poupar tempo, também poupa dinheiro. Porém, nem tudo são flores. Apesar dessas excelentes vantagens do curso online, ele também tem algumas desvantagens. Vamos analisar cada uma delas. Apesar de você mesmo conseguir fazer o seu horário de estudo, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir cumprir com aquele horário direitinho. Você não vai ter uma boa organização. Para quem está fazendo cursinho online, você precisa, é fundamental saber se organizar. É fundamental que você tenha uma experiência pregressa para saber aonde você vai focar, como você vai dividir as aulas, para ver se você não está perdendo tempo com a aula, por exemplo, que fosse, entre aspas, desnecessária. Apesar de você conseguir focar nas matérias que você tem maior dificuldade, você conseguir fazer uma preparação mais personalizada, se você não tiver a orientação certa para se organizar, você vai acabar cometendo grandes erros no seu momento de preparação. E não é isso que a gente quer fazer. Ah, a propósito, moçada, para quem está fazendo cursinho online, organização é fundamental. Aliás, para todo e qualquer vestibulando, organização é fundamental. Pensando nisso, eu lancei a minha consultoria Enem 2025 Padrão Diamante, onde eu vou ajudar você a personalizar seu horário de estudo, com base, inclusive, no curso que você escolheu para fazer. Então é só entrar em contato comigo no link que está abaixo e agendar a sua consultoria. Além disso, o seu aproveitamento, bom, não tem lá muita gente te cobrando para, por exemplo, você fazer questão, não tem gente chegando perto de você perguntando como você está. Além disso, no cursinho online você não tem ninguém vendo você não tem ninguém para te acompanhar de perto. Apesar dos professores do cursinho online sempre recomendarem para você fazer questão, é diferente de você ter aquele contato humano, com os professores olhando para você e dizendo: ei, você está fazendo questão? Você está com dúvida nesse assunto? Você quer que eu explique de novo? Vendo pela perspectiva de um professor, quando eu estou ministrando aula em uma turma, eu consigo perceber se os alunos estão compreendendo ou não aquela matéria. E se eu vejo que uma determinada parte gerou mais dúvidas, ouvi aquelas carinhas de tipo, ah, eu não estou entendendo bem esse assunto, eu vou lá, explico de novo, vejo uma outra metodologia. Então, resumindo, o cursinho online eu recomendo para aqueles alunos que já têm uma autonomia, já têm
uma habilidade de ser um estudante autodidata, que não precisa lá tanto do professor, que consegue, por si só, obter a informação, buscar de forma ativa essa informação e aprender ela de forma autodidata. É uma preparação que exige de você muita maturidade no que se refere à sua preparação para os estudos. Cursinho online não é para qualquer um. Cursinho presencial. Bom, a primeira vantagem do cursinho presencial é que, querendo ou não, ele obriga você a ter uma rotina. Gente, como assim? Existe uma grade de horário de aulas, né? Então, por exemplo, segunda-feira você tem 2 aulas de biologia, 2 aulas de matemática e 2 aulas de história, por exemplo, né? Então você já tem basicamente seu horário de estudo pronto. Por quê? Porque a aula dada é a aula estudada hoje. Então você vai estudar a mesma matéria das aulas que você teve no período matutino ou no período vespertino. Então, para quem ainda não tem aquela maturidade no estudo, o cursinho presencial, ele tem a vantagem de obrigar você a desenvolver uma rotina. Segundo, o contato humano é fundamental, e são justamente as duas próximas vantagens do cursinho presencial. Primeira vantagem, o professor está te vendo, você consegue tirar dúvidas com o seu professor na hora da aula. E o segundo são seus colegas, né? Você consegue montar grupos de estudo, colegas que vão ajudar você a estudar. Eu lembro muito que teve uma vez em que eu estava me preparando também para fazer o Enem, eu tive o apoio de um amigo, né? Nós estudávamos juntos, evidentemente cada um no seu lugar, mas quando um estava esmorecendo, quando um estava querendo fazer cera, corpo mole, o outro ia lá e dizia: Ei, eu vou tomar teu primeiro lugar. Se eu fosse você, eu ia estudar. E aí a gente ficava nessa brincadeira saudável, mas sempre um motivando o outro a estudar. É fundamental você ter essa coisinha chamada parceiro de responsabilidade. E no cursinho presencial é mais fácil você encontrar alguém que queira o mesmo curso que você e que tenha o mesmo pique que o seu, se não um pique maior, para ajudar você a ter mais disciplina no seu momento de preparação. Além disso, muitos cursinhos presenciais contam com um feedback personalizado da oficina de redação. Então, geralmente, os monitores de redação chamam os alunos para ter um feedback a respeito de suas redações. E esse feedback, por ser pessoal, por ser personalizado, ele representa assim uma vantagem, não é uma correção genérica. O professor ou o monitor está olhando para você, está apontando seus erros e você está tirando dúvida naquele mesmo tempo. Essa preparação é padrão diamante. Porém, nem tudo são flores. Assim como o cursinho online, o cursinho presencial também tem suas desvantagens. Vamos ver alguma delas. Primeiro, você fica preso, de certo modo, ao desenvolvimento da turma. Às vezes, a turma não é lá uma turma muito habilidosa, e às vezes o professor tem que acabar descendo um pouco a régua do assunto e não consegue aprofundar tanto, até por uma questão de limitação de tempo. Então, se você já é um aluno mais avançado, aulas básicas não servem para você, você precisa de aprofundamentos. Inclusive, para alunos que já são avançados, bom, nesse caso você precisa muito mais de questões, de resolução de questões, do que de aula propriamente dita. A gente pode discutir isso em um outro vídeo. Tá? Segundo, às vezes a aula não é tão necessária a você. Como eu já falei, o aluno que já está avançado, que está batendo 140, 150 questões no Enem, ele não precisa ficar vendo aula, aula, aula. Você está assistindo, se você está conseguindo bater mais de 35 questões do Enem, o que falta para você chegar nas 40 é desenvolver mais habilidade de resolução de questões, não necessariamente conteúdos. Então você precisa se expor mais a simulados do que as aulas. Às vezes as aulas do cursinho acabam deixando você preso pelo fato de ser presencial. Outra coisa, outra desvantagem, a terceira, é que o cursinho presencial ele tem o seu deslocamento. E dependendo de onde você mora, bom, o cursinho ele pode ser um pouco longe, né? Então você tem que acordar mais cedo, você tem que pegar engarrafamento e tudo mais. Além do custo do deslocamento, além do custo da mensalidade do cursinho, você ainda vai ter que comer alguma coisa. Como diz o avô, saco vazio não se põe de pé. Então você vai ter ainda um custo com a alimentação. Esses dois custos, tanto de deslocamento quanto de alimentação, não existem no cursinho online. Além do mais, o tempo que você vai gastar de deslocamento pode não ser lá muita vantagem. Se você mora, por exemplo, numa cidade como Natal, na Zona Norte eu só tenho um cursinho, que inclusive é um cursinho padrão diamante demais, que é o CDF Colégio de Curso Unidade Zona Norte. Mas alguns alunos optam por ir para a Zona Sul da cidade. E eu tenho duas pontes
sendo que uma delas está em obras. Então, faz com que o engarrafamento no período da manhã e no finalzinho da tarde seja absurdo. Então, você acaba perdendo muito tempo de deslocamento. Já serve uma dica. Se o cursinho fica muito longe da sua casa, às vezes não vale a pena você se deslocar até lá e voltar. Talvez seja melhor você já ficar por lá estudando. Então, Emanuel, dito isso, os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens do cursinho online e do cursinho presencial. Qual é o cenário que você acha que é ideal? Moçada, eu acho que o ideal seria você misturar o cursinho online com o cursinho presencial. Você faz as aulas normais, a grade normal do cursinho presencial, até mesmo você que é aluno avançado, que não precisa assistir algumas aulas, pode usar essas aulas como uma metodologia de revisão, apesar de que para você seu foco é questões, tá? Mas misturando a metodologia do cursinho presencial com a do online, como é que você vai fazer? Vai assistir as aulas do cursinho presencial. Depois das aulas de cursinho presencial, aquele professor que você não se adaptou bem à didática, você nem assiste a aula dele, você deixa para assistir do cursinho online. Mas nas aulas que você se adaptou à didática do professor, o que você vai fazer? Assiste a aula dele, chegou na sua residência, bate o olho, dá uma olhadinha no caderno que você fez, nas anotações que você fez, e acessa o cursinho online para a resolução de questões. Já é uma dica. Se o cursinho online não tem uma boa plataforma de resolução de questões, então você não pode contratar ele. Uma das recomendações que eu sempre faço para os meus alunos é a plataforma do professor Ferreto, que ela tem mais de 20 mil questões. Com certeza vai ter a questão do assunto que você está estudando. Então, sempre, viu a aula do professor do cursinho presencial, chegou em casa, dá uma lida no seu caderno, anota algumas palavrinhas-chave e vai resolver 10 questões daquele assunto. E depois de fazer isso com todas as aulas, faz um simuladozinho, pega uma prova anterior do Enem, pega um simulado do seu cursinho mesmo, ou da plataforma, e vai resolver. Eu preciso que você tenha isso em mente. É fundamental que você faça a questão. Eu vou falar isso em todo o vídeo daqui para frente. Emanuel, mas eu não tenho condições de ter os dois cursinhos. E agora, o que eu faço? Eu só estou em condições de fazer o cursinho online, não tenho dinheiro para arcar com o custo do cursinho presencial. Aí você já sabe que você vai precisar investir em organização. Uma boa plataforma é fundamental, mas organização também. E se você precisa de ajuda a se organizar, para desenvolver uma rotina, é para você que serve a consultoria Enem 2025 Padrão Diamante. É só acessar o link que está na bio e reservar o seu horário. Ah, Emanuel, mas eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho presencial e online, ou um ou outro. No caso, se você tem essa restrição, provavelmente você vai optar pelo cursinho online por ser mais em conta. Mas aí você vai precisar de uma coisinha chamada organização e alguém para direcionar você. E é justamente para você, aluno, com esse perfil que precisa de apoio, de ajuda para se organizar, é que eu fiz a consultoria Enem 2025 Padrão Diamante, para ajudar você a se organizar e a orientar melhor os seus estudos, inclusive com base, montando um horário de estudo, com base no curso que você pretende cursar em alguma universidade federal. Para mais informações a respeito da consultoria Enem 2025 Padrão Diamante, é muito simples, só acessar o link que está na bio. Então, moçada, resumidamente, cursinho online e presencial, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Cursinho online é melhor para aqueles alunos que já são mais experientes, que já estão mais aplicados, que têm uma condição mais autodidata, enquanto que o cursinho presencial é mais para aqueles alunos que estão precisando ainda desenvolver esse tipo de habilidade e amadurecer mais no seu momento de estudo. A condição ideal é que você tenha os dois, o cursinho presencial para você assistir suas aulas e o cursinho online para fazer questão. Se você não pode ter os dois por uma limitação financeira, então de repente talvez o cursinho online seja uma vantagem melhor para você. É só você se organizar da maneira correta. E se precisar de ajuda com a organização, você já sabe, consultoria Enem 2025 Padrão Diamante. Gostou desse vídeo? Se gostou, clica no joinha, clica em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário. Esse vídeo com certeza foi importante para você, então compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Um forte abraço e aula dada é aula estudada hoje. Imagine o seguinte cenário, você vai fazer o Enem de 2025 e não faz ideia por onde começar. Organização e direcionamento são fundamentais para que você aumente a sua chance de aprovação no curso desejado. Pensando nisso, foi que eu montei a consultoria Enem 2025 Padrão Diamante. Uma consultoria que vai oferecer a você um material personalizado com orientações de estudo,
uma análise completa das notas de corte do SISU, bem como o desempenho dos candidatos que obtiveram aprovação no mesmo curso que você deseja. Além, é claro, da elaboração de uma rotina de estudos personalizados, levando em conta o que você faz ao longo do seu dia, as suas potencialidades, as suas dificuldades e as matérias mais importantes para o curso que você deseja. Ficou interessado e quer saber mais detalhes a respeito da consultoria Enem 2025 Padrão Diamante? É só clicar no link da bio.